Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Hoje é quinta-feira, dia 13/4 de 2023. Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo do Extra e mais os vídeos da revelação da outra semana. Não semana que vem, da outra ainda. Nossa Senhora. Meus queridos, parece que nós estamos tendo um tempo de um pouco de paz no nosso querido Brasil em relação à economia. Graças a Deus, né? Parece que as coisas começaram a fluir um pouco. E eu tô aqui, aguentando firme aqui, deixando a barbicha crescer. Só que agora ela tá parecendo aquelas barbas mesmo de gente desleixada, né? Porque ela começou a ficar volumosa e agora já tô virando o Brutus, né? Porque ela começa a dar volume no pescoço. Toda vez que faz assim, ele aumenta pros lados. Vamos ver até onde chega? Vamos ver. Eu tenho até junho para ver se eu consigo alcançar o período. Depois eu vejo se tira ou não tira. Mas, rapaz, eu não sei se é bom ou se não é bom, mas eu sei que é diferente, né? Mas vamos lá. Queridos, vamos voltar aqui para o que é mais importante aqui, que é o seguinte. Essa semana eu andei conversando muito com muitos amigos sobre a questão de investimento para eu tentar saber o que estava acontecendo com a Bolsa de Valores. Porque eu cheguei e eu falei assim, cara, mas discutindo com eles, tudo bem, o dólar tá caindo, o dólar tá caindo, é igual ontem o dólar caiu mais um tanto e foi para R$ 4,92. Nossa, que lindo, R$ 4,92, uau, que maravilha, mas e aí, o que isso significa? O que isso representa? Tá caindo mesmo ou não tá caindo? Tá fazendo efeito ou não tá fazendo efeito? Porque o que acontece é o seguinte, eu chego no câmbio Chaco, que é onde eu tenho referência para ver se vai cair mesmo ou não vai cair, e aí eu olho lá, os caras estão comprando o dólar a 5,10 e vendendo a 5,25. Ainda tá alto assim? Tá. Por que eles não abaixaram também, foram seguindo o mercado ou o câmbio nosso daqui? Por quê? Aí eu questionei o pessoal, falei assim, pô, mas tem um negócio também estranho lá. Aí eles pegaram e falaram assim, mas Ricardo, esse movimento não se mostrou ainda ser um movimento de entrar e ficar. O movimento na bolsa não foi de entrar e ficar. Eu falei assim, tudo bem, não foi de entrar e ficar, porque a probabilidade ontem era para ter caído um pouquinho a bolsa, para depois continuar a subida. Daquele dentinho, né, aquela quedinha, para depois continuar a subida. E não fez. Ele subiu mais um pouco. E eles pegaram e falaram assim, então, e é isso que nos preocupa um pouco. Porque ela não fez esse dentinho. Se ela faz esse dentinho, ela vai dando consistência. E ela não fez esse dentinho. A bolsa ontem subiu 0,6%. E fechou em 106.889. Ela chegou a bater 108, que nem eu tinha dito. Ó, porque se continuar subindo, vai subir no 108 e depois vai para 110 e tudo mais. Ele bateu. Ele subiu até lá, depois ele perdeu força. Ele foi perdendo força. Isso é um mau sinal. Por quê? Porque no fechamento é que eu vejo se no outro dia vai subir ou não. Eu tenho que fazer essa análise. Então, se eu começo ruim, chega no final do dia, sobe, no outro dia a probabilidade é subir. Probabilidade. E se faço ao contrário, a probabilidade, não uma certeza, é de cair. E ele subiu mais um pouco. Só que dessa vez não foi com investidores estrangeiros, mas o dólar caiu mais um tanto. Só que aí eu fui dar uma bisoiada, perguntada pro pessoal o que estava acontecendo, eles pegaram e falaram o seguinte, Ricardo, o movimento do dólar naquele dia teve um pouco de investidor de fora. Só que tem um porém. Esse movimento do câmbio foi porque tiraram a alocação de investimentos em dólar. As corretoras, as empresas que estavam comprando e vendendo dólar, falou, o dólar tem uma tendência de se afundar no planeta. Ele vai desvalorizar frente a todas as outras moedas. Essas são as análises que estão fazendo. Se está tendo esse sinal que vai desvalorizar frente a todas as outras moedas, se você comprou e está comprando dólar para fazer especulação, você automaticamente fala tchau, sai do dólar. E vou para onde? Título público brasileiro? Não. Mas o juros está ótimo, não interessa. Alto risco.
Vou para onde? Bolsa brasileira, que estava vazia, barata. E aí o pessoal pegou e me contou o seguinte, falou assim: Ricardo, o que está acontecendo é o seguinte, o grande investidor que saiu lá atrás e voltou agora, que saiu em março e voltou agora, esse gajo, ele saiu escondidinho, sem ninguém perceber. No caso, ele falou, você viu, muito, não saiu em jornal nenhum, ele saiu escondidinho e quando voltou puxando tudo pra cima. E ele voltou com o mercado aberto, ele não entrou no leilão como ele saiu, porque ele saiu escondido no leilão. E esse agora ele entrou no meio da bolsa, no meio do processo. E aí o que aconteceu? A bolsa subiu um monte, rápido, e é tudo inteligência artificial que fica falando, olha, subiu tanto, então vai subir, subiu tanto, então vai subir. Eles vão fazendo cálculo por gráfico, por medição, por métrica que colocaram no sistema. O problema é o seguinte, eles sabem que existe inteligência artificial e estão manipulando todas as corretoras. E aí, numa dessa, eles pegaram e destravaram para poder continuar subindo a bolsa. Ou seja, foi um movimento para fazer a bolsa subir, não porque tá lindo e maravilhoso, porque a inteligência artificial, olhando e fazendo as análises do gráfico, ela não sabe se foi especulação ou não, porque ela é uma inteligência não tão inteligente. Ela é como se fosse um analista de números. E ela identificou que agora subiu, então agora pode comprar e pode fazer os movimentos. Ele falou, Ricardo, olha, vou falar uma coisa pra você. Eu falei, porque tá muito estranho. Ele falou, então, a gente também tá esperto. Porque a gente sabe que tem um monte de concorrente. É uma corretora querendo derrubar a outra. E então nós não vamos fazer nenhum movimento perigoso até a próxima semana. Porque todo movimento que está tendo é movimento especulativo até então. Quando nós tivermos certeza absoluta que não é, beleza. Porque até agora a nossa certeza é que nós não temos certeza. Ok? Então, falando para vocês, porque tem gente que mexe com investimentos também, para ficar um pouquinho esperto. Então, o dólar não vai ficar onde ele está. Eu gostaria muito que caísse mais ainda, e é capaz de cair mais um pouquinho ainda essa semana. Porque estão tirando o investimento e a especulação em cima do câmbio. Ok? Então, o dólar pode continuar caindo. Só que a bolsa ficar como ela está, eu já não sei. Aí nós vamos ter que ficar analisando dia após dia, porque nesse mercado, meu querido, não é só o governo fez ou deixou de fazer. Esse mercado é um perigo danado com relação ao especulador, porque tem gente poderosíssima, baleia gigante, não é nem tubarão, é baleia, que come todas as sardinhas. E tem um monte de sardinha desesperada aí, agora. E é nessa que se lasca. Muito cuidado nesse momento. Calma, cautela máxima, ok? Agora nós temos uma coisa preocupante hoje. O petróleo Brent subiu mais um pouquinho de ontem. Hoje está tentando cair um pouco. E ele estava em 87. E agora está 86,80. 87. Ele subiu mais $2. Então essa queda do petróleo, do dólar, ela está ajudando nós aqui no Brasil a não subir o preço do combustível. Então ele está sendo a contrapartida. Mas o dólar, o barril do petróleo está subindo, hein? Subindo em dólar. É que o dólar está caindo aqui. Se acontecer alguma coisa no câmbio e o dólar de um dia para o outro for dos 5,90 lá, dos 4,90, ele subir para 5,30, nós estamos lascado, hein? Muita atenção nesse momento. Vamos para as notícias do jornal? Vamos lá. Infomoney. Bolsa de Valores B3 registra queda de 20,5% no volume negociado de ações em março na base anual. A velocidade de giro caiu
167% em março, para 161% em março desse ano, de tal do março de 2022 para este ano. O investidor saiu naquele momento que eu fiz vídeo aqui falando, falei, olha, saiu alguém muito grande aqui, saiu tudo no leilão, coisa preocupante. E os caras entraram no meio da bolsa e fez a bolsa subir que nem um foguete. Será que eles vão sair de novo e vão fazer o mesmo efeito para ficar fazendo forçar a subir? Aí a bolsa vai subir meio que maquiada. E aí é um perigo muito grande. E aí? E aí? E aí pergunto eu, e aí? Como é que é? Como é que vai ser? Por onde que vai? Por onde que deixa de ir? Não sei. Gente, preocupante a coisa, hein? Vamos ficar esperto e de zoião de ET aí, hein? Agora, notícias boas e notícias ruins. Vamos lá, uma notícia ótima, maravilhosa para o mercado, principalmente o mercado de trabalho e um mercado de altíssimo risco que nós estamos tendo. Infomoney. Dados da construtora MRV. A MRV, construtora, tem trimestre recorde de vendas, totalizando 1,8 bilhões de reais e reduz queima de caixa. Reduz a queima de caixa. Ela não falou que acabou a queima de caixa. A construtora divulgou sua prévia operacional na noite desta quinta-feira, dia 13, então de ontem para hoje. Eu perguntando para alguns colegas sobre essa questão de construção, eles falaram o seguinte: a área de construção está afundando. A área de construção nobre já está travada e parada. Ninguém rico compra mais imóvel. Ponto. Porque eles estão com medo de comprar e o governo ir e tirar. Simplesmente falar assim: você não pode mais ter mais do que um imóvel. Ponto. Esses ricos já estão vendendo suas casas de veraneio. Você já vai começar a ver movimentos e vendas de casas de veraneio. Ah, eu tenho uma casa na praia, um apartamento na praia. Já vão começar a vender. Então você que está procurando melhorar a sua casa, o seu apartamento, se você morar no litoral, meu querido, é a oportunidade que você vai ter. Porque os ricos vão vender e os apartamentos dos ricos são muito bons, né? Porque eles praticamente não usam, só vão lá para passear, né? Casa de veraneio e tudo mais. Quem sabe eu consigo encontrar uma casinha onde eu queria encontrar lá pro interiorzão, lá pro fim do estado de São Paulo. Não sei, vai que é isso que aconteça. Agora, a classe média ainda está reticente. Sabe quando está acreditando? A classe média, mas eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai, e a classe média vai ser de novo aqui, vai tomar no nariz. A classe média de novo vai tomar no nariz porque quer atrasar os movimentos financeiros. E vai se lascar. E a MRV é construção para baixa renda. A baixa renda está tomando frente, porque algumas pessoas da classe média, inclusive, baixaram sua renda. Então, pessoas da classe média também estão procurando imóveis de construtoras de baixa renda, porque essas construtoras de baixa renda, antigamente elas construíam só em periferia, agora elas já constroem na parte centralizada da cidade. Ou seja, a classe média consegue comprar apartamentos de classe baixa. Porque o mais importante para as pessoas da classe média é o local, a localização. E eles estão entrando aí e está crescendo. Mas as outras construtoras que mexem com empreendimentos de alto luxo, desculpa falar, mas pelo que eu andei levantando e conversando com amigos, então é fofoca, ok? Está tudo afundando. E ela também não está muito boa, não. Ela só reduziu a queima de caixa. Reduziu. Ela não pegou e anunciou que teve um lucro faraônico. Não. Ok? Muita atenção nesse momento. A construção vai acontecer o boom ou o refortalecimento a partir do momento que começa a baixar um pouco os juros. Aí ela vai dar um pouco mais de fôlego, mas não salvação. Infomoney, notícia ruim e preocupante.
Pedido deferido. Justiça aceita pedido da Light, empresa de energia, para suspender pagamentos de dívidas. Decisão suspende cobranças pelo prazo de 30 dias, prorrogável pelo mesmo período, e também determina a instauração do procedimento de mediação. Falência total na empresa de energia elétrica Light. E eles estão para terminar a licitação. Já tem amigos falando que eles não estão fazendo nada de manutenção. Sabe quando já estão preparando tudo para pegar e cair fora? Já estão falando, não investe mais nada, não compra mais nada, tá proibido comprar qualquer coisa, não faz nada, deixa tudo explodir. Eu acho que vai ter o tal do apagão, que eu avisei o pessoal para ficar esperto com o tal de apagão. Tem gente que ficou falando, não vai ter apagão não, vai ter apagão não. Pode demorar um pouquinho as minhas visões, mas que eu tinha visto, eu tinha visto. E ainda achei o espiritual meio doido. Eu falei assim, pô, o espiritual mandou falar que é apagão e tá chovendo um monte, enchendo todas as represas. Olha por onde que pode surgir. Pode, não tô falando que vai, hein? Pelo amor de Deus. Pode surgir os tais dos apagão. Foi gente cortando linha de transmissão numa época passada aí, né? Um pouquinho de tempo atrás e tudo mais. Então, meus queridos, vamos ficar atentos com estas situações. Rezemos, rezemos e rezemos. Vamos dando sequência aqui. Jornal da Infomoney. Congresso já discute mudanças em arcabouço fiscal, mesmo antes de governo enviar o projeto. O governo não enviou o projeto, mas o Congresso já está discutindo, já está tomando a frente, ou seja, o arcabouço que era para ser do Haddad e do PT não vai ser mais. Eles só vão pegar e vão criar o deles em paralelo, que o PSD já estava sendo feito, que já está formando, e já vão tomar dianteira e vão fazer a frente. Ou seja, desculpa, até o Congresso está fritando o coitado do Haddad. O projeto de lei complementar seria enviado nesta semana ao parlamento, mas o texto deve ficar para depois da volta de Lula e Haddad da China. Ou seja, os caras falam que vai lançar, fala que vai fazer, vai passear para a China e o pessoal aqui já está sumindo na frente, já está botando para quebrar e já está resolvendo a coisa. Falando, se eles não vão fazer, quem vai fazer somos nós e vamos resolver tudo. E posso falar para você, funciona mais do que o governo mandando. Funciona? Funciona. Só que fica feio pro Lula. Fica feio. Politicamente fica feio. Jornal da Infomoney. Novo blocão. Partido de Lira forma o maior bloco da Câmara, com 175 deputados. O grupo será composto pelo PP, que é o partido do Lira, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e pela Federação Cidadania do PSDB. O PSD de dado não está. E eles conseguiram o maior bloco que tem. Ou seja, ele fez um bloco para concorrer com outros partidos. Olha só. O movimento é uma resposta ao bloco formado no fim de março por MDB, que é o antigo PMDB, PSD, que é do Kassab, Republicanos, que é do Tarcísio, Podemos, PSC, com 142 parlamentares. Então eles estavam com maior frente, 142, aí o Lira pegou e falou, agora nós vamos ter um outro grupo maior ainda. Ou seja, a união dos dois, vai ter que ter uma união dos dois, e a união dos dois vai fazer acontecer. Todos os outros partidos que não tiverem não vão fazer mais nada. Ou seja, o Arthur Lira tirou totalmente da esquerda, por mais que o partido, por mais que seja da esquerda, não tem do Lira, não tem o PSOL, não tem o PT e não tem o Partido Comunista. Ele pegou os da esquerda, mas mais voltadinho pro centro, que conseguem conversar, que aceitam conversar e deixar uma coisa melhor. E o pessoal que está mais pro centro da direita, que é o MDB, PSD, Republicano, Podemos e PSC, Partido Cristão,
Então vai ficar o centro-esquerda com o centro-direita como os maiores do blocos que tiver no Congresso. Isso é perfeito. Graças a Deus, o nosso querido arcabouço não vai ficar com a cara do PT. Vai ficar com a cara de caminho do meio. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Coloca um pouquinho das coisas que o PT precisava, um pouquinho que a direita precisa para recriar indústrias. Inclusive, saiu uma nota que coisa de 40 anos que a indústria nossa brasileira tá no pior índice de, parece, se eu não me engano, de coisa de 40 anos. Eu tentei procurar a reportagem que eu vi ontem na televisão, eu fiquei assustadíssimo. E o pessoal não dando trela. E eu ainda vou achar essa reportagem para ler bem lida ela, para ver os dados que tem em relação ao setor de indústria. Mas parece que o setor de indústria está sumindo e está morrendo. A indústria aqui no Brasil está morrendo cada dia a cada dia. Isso é preocupantíssimo. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Bom sinal, hein? Vamos lá. Folha de São Paulo. Blocão de Lira será liderado por partidos de esquerda que falam em governabilidade para Lula. O recém-criado bloco na Câmara dos Deputados, que a gente já comentou, né, será comandado inicialmente por deputados do PSB de bola e do PDT. Até aí, tudo bem. Mas não tem gente do PT nesse blocão. Engraçado, né? Porque se colocasse, eles queriam ter a força. Agora nós temos 3 forças dentro do Congresso. E aí? E numa dessa, você sabe quem que toma no nariz? Numa dessa, nesses assuntos de blocão aqui? O pessoal do Bolsonaro. Esses aí tomam no nariz, porque eles perdem força. Eles não querem fazer união, eles não querem fazer coligação, eles não querem, porque eles falam, não, ninguém se compara a nós. Eles ficam com essa ideinha de ninguém se compara e toma no nariz. O PT faz a mesma coisa. Ninguém se compara a nós. Nós somos puros, nós somos da esquerda verdadeira, o resto não é. Não funciona, querido. O que vai funcionar é isso aqui, ó. É a junção de todos os partidos da esquerda, um pouquinho pro centro, é esquerda, mas um pouquinho pro centro. Ou seja, não é aquela esquerda que não deixa conversar com nada. É uma esquerda que conversa, é isso aí. E você tem a direita que conversa. E não aquela esquerda que só é eu que mando, é eu que faço, é eu que não sei o que. Não funciona. Não funciona. Caminho do meio sempre. Só que aqui é o caminho do meio um pouquinho para a direita, caminho do meio um pouquinho para a esquerda. E aí a junção dos dois vai criar o caminho do meio puro. Porque esse um pouquinho da esquerda, um pouquinho da direita vão ter que entrar em consenso e fazer a coisa fluir. E como está um pouquinho da direita, do centro para a direita, é o presidente do Senado, então eles vão ter que pegar e ceder para esse caminho, entendeu? Para esse outro bloco que foi criado da direita. Da direita a gente fala da direita, mas do centro, né? Da direita, né? Infomoney. Economia americana. Olha só o que está acontecendo lá, hein? Presta atenção, hein? Ata do FONC. Integrantes do Federal Reserve, do Banco Central americano, consideram pausa nas taxas em março. Então, ó, em março, mas concordaram em aumentar. No final, prevaleceu a leitura que a inflação estava bem acima da meta e que os dados davam poucos sinais de redução das pressões. Só que me desculpa lá, acho que os Estados Unidos vão quebrar as pernas já está quebrando, Agora, ó, presta atenção isso aqui, seríssimo, hein? Vamos lá. Saiu na Infomoney. G7, o grupo dos G7 que o Japão convidou o Brasil para ir nessa reunião do G7. Ministros de finanças, os ministros das finanças dos maiores potências do planeta e presidentes dos bancos centrais dos maiores países do planeta, que é o G7, reforçam compromisso com o combate à inflação. O grupo acrescenta que o crescimento econômico global continua mais resiliente que o esperado, apesar da persistência da guerra na Ucrânia.
Sabe aquele ditado que o tiro saiu pela culatra? É mais ou menos isso. As grandes potências achou que gerando a crise só eles iam sobreviver e persistir e o resto ia sucumbir. Não, eles estão sucumbindo junto. Porque a globalização fez com que ficasse tão globalizado, que quando um país pequeno e pobre afunda o grande também. Entendeu? Vamos lá. Jornal AFP. FMI. Alerta para aumento do endividamento da China e dos Estados Unidos. Depois de 2 anos de queda, a dívida dos Estados Unidos, China e outros países desenvolvidos e emergentes, exceto zona do euro, vai aumentar até atingir em 2028 os níveis da pandemia, alertou o Fundo Monetário Internacional nesta quarta-feira, ontem, dia 12. Isso é gravíssimo. E eu estava conversando com alguns analistas, com algumas pessoas, e eles pegaram e falaram o seguinte, uns amigos meus, eles pegaram e falaram o seguinte: Ricardo, a questão é o seguinte, presta atenção. O que vai acontecer? Os Estados Unidos não estão fazendo aquele negócio de restrição, olha, você não pode comprar nem vender nada porque você está fazendo guerra na Ucrânia. Beleza. Está criando um outro bloco. O bloco da Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul e um monte de países da América Latina. Agora é o seguinte, a China vai entrar lá em Taiwan. Isso aí já é uma coisa que foi anunciada e o chinês, quando fala, ele cumpre, ele faz. Ponto. Quando fizer isso, os Estados Unidos vai querer fazer uma retaliação. Quando fizer retaliação, o que a China vai propor para todo esse bloco e essa aliança? Está proibido comprar e vender qualquer tipo de produto para a OTAN, para os países da Europa e para os Estados Unidos. Inclusive o Brasil vai ter que entrar nessa daí. Agora eu vou falar uma coisa para você. Estados Unidos e os países da Europa, eles vão viver como sem petróleo do planeta? Não vai viver. Os Estados Unidos e a Europa vai viver como sem comida? Não vai viver. Os Estados Unidos ainda têm petróleo suficiente para conseguir sobreviver. Eles têm lugares para plantio suficiente para conseguir viver. Só que eles vão precisar alimentar os seus aliados e não vai ter. Aí eles, em vez de enfrentar os grandão, eles vão ter que enfrentar pequenininhos e vão falar que são ameaças daqui. Aí eles vão ter que invadir, a França vai ser obrigada a invadir, através da Guiana, a Venezuela, para pegar o petróleo para a Europa inteira. Os Estados Unidos vai ser obrigado a invadir o México e tudo quanto que é país que estiver, inclusive o Brasil, para poder ter minérios, para poder ter alimento para alimentar a Europa e deixar em inanição a China e todos os outros países da outra parte da aliança. Eu vou falar uma coisa para você. A hora que explodir isso, a América Latina, ela vai se disputa de um lado e para o outro. Só que a questão é o seguinte, eles vão disputar nós aqui e não vão disputar entre eles lá. Eles vão disputar aqui. Então nós estamos correndo um risco sobrenatural. Espero que isso não aconteça, que seja somente uma fábula ou uma teoria maluca, mas é uma probabilidade, e com probabilidade nós temos que colocar sobre a mesa. Que Deus nos abençoe, porque eles estão quebrando, hein? FMI falou que o endividamento da China e dos Estados Unidos está alto. Então os dois, para resolver isso, vai ter que quebrar uma moeda, a moeda do outro. A China, para resolver o problema de endividamento dela, é fazendo com que a moeda chinesa seja a próxima moeda do planeta, e a dos Estados Unidos é fazer com que exista uma guerra para eles poderem zerar tudo e fazer com que todos os países criem um tamanho de uma dívida para eles pegarem e fazer, vamos zerar a dívida de todo mundo, menos a do China e não sei o quê. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. BBC News. As duras críticas de Lula a bancos
e FMI em discurso na China. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu discurso na cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco do Desenvolvimento dos BRICS para criticar instituições financeiras tradicionais como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Olha o que o gajo está fazendo. Ele está falando o seguinte: FMI e Banco Mundial, vocês vão plantar batata. Agora quem vai assumir essa função vai ser os BRICS, o banco dos BRICS. Vocês estão entendendo o que eles estão fazendo? Tirando todas as estruturas dos Estados Unidos e colocando estruturas da China, do bloco. É inteligentíssimo, mas arriscadíssimo também. Cenas do próximo capítulo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não para por aí não. Vamos lá. Poder 360. Um questionamento retardado, mas para mostrar ao planeta e gerar uma energia no planeta para já estimular a troca da moeda. Isso aqui parece burrice, mas é de estratégia política. É de uma inteligência de estratégia política muito grande. Presta atenção. Saiu no Poder 360. Lula questiona quem escolheu o dólar como moeda universal. Por que escolheram o dólar como moeda universal? Por que não é outra coisa? Por que não é ouro? Por que não é não sei o quê? Pois é, eu também concordo com o Lula. Por que não é o ouro, por exemplo? Por quê? Meus queridos, essa é a parte política de todas as coisas. Agora, para a gente encerrar um assunto que não tem nada a ver com política, mas tem. E eu queria conversar com vocês aqui, só falar. Eu vou ler o textozinho que saiu na BBC News. Vocês vão lá, entram no site da BBC News e procurem essa matéria e leiam ela completa, tá? Olha só. Por que o Brasil deixou de recomendar o uso das vacinas AstraZeneca e Janssen da Johnson's contra o Covid-19? O Ministério da Saúde não recomenda mais o uso de vacinas do setor viral AstraZeneca e Janssen como reforço contra a coronguinha. Aí vamos aqui. Eles pegam e falam assim, vou pegar no meio, tá? Quem tomou qualquer uma das vacinas, no entanto, seja como primeira dose ou reforço, não deve se preocupar. Isso aí eles falando, só que eles pegam e falam o seguinte: a interrupção do uso e produção do imunizante pelo Ministério da Saúde, governo Lula fazendo isso, nada tem a ver com a eficácia. Porque ele continua matando o vírusinho, o bichinho. Não tem nada a ver com a eficácia. Mas sim com um possível risco aumentado de trombose dias após a vacinação, segundo o documento publicado pelo Ministério da Saúde. Eu não vou falar mais nada. Sabe aquela coisa, tipo, eu avisei, eu falei, quem come cru corre risco, faz não sei o que, como é que deixa fazer isso daqui, faz tudo por impulso, por desespero, por não sei o que. Toda a cautela possível, devagar e sempre, funciona, é bom, sempre será, se for seguindo todas as regras, todas as coisas, como sempre foi. A partir do momento que atropelaram tudo, causa e efeito. É a lei do universo, de causa e efeito. O hermetismo. Se você joga água no fogo, você apaga o fogo, que não seca a terra, que não sei o que não gera, não esquenta o ar, e uma coisa está interligada na outra. Causa e efeito. Meus queridos, cada um faça a sua reflexão de forma individual. Eu aconselho ler essa matéria na BBC News. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.